Oi, querido, tudo bem? Como é que você tá? Desculpe, eu só deixa eu fazer uma corrigida. A Tâmara é lá de Portugal, na verdade, né? Eu acabei de falar o nome de uma pessoa, disse que era do Rio Grande do Norte, mas é lá de Portugal. Roger também já entrou. Tem um monte de gente bacana aqui com a gente já. Catarina Sobral de Portugal, Roberta lá da Nova Zelândia. Tem gente de todos os lugares, assim como o Tapete, né? O Tapete Contadores de História é um grupo que circulou pelo Ah, mundo e a gente vai falar um pouco mais Roger, sobre isso. Obrigado por ter aceito o convite, Warley. Muito, muito feliz de estar aqui com você, viu? Quero apresentar um pouquinho, então, o nosso convidado de hoje, né, que é o Warley Goulart. Ele é idealizador e diretor do grupo Os Tapetes Contadores de História, é contador de história, é artista visual. Ele é formado em artes cênicas, com especialização em literatura infantil e juvenil. É uma pessoa do qual eu sou fã e eu conhecia, assim, desde que eu entrei na literatura infantil e juvenil. Aqui no Sul a gente tinha os encontros de contadores de histórias, eu sempre ouvia falar. Existia uma áurea, assim, sobre os tapetes, contadores de história. Então eu ficava encantado. Aí depois, num encontro com o Roger, ele me contou várias histórias, que depois a gente vai revelar aqui. Mas, e aí eu fui para o Rio de Janeiro e eu, inclusive, assisti os Tapetes Contadores de História, né? O primeiro espetáculo que eu assisti de você foi, que eu não esqueço nunca, eu não me lembro se foi no Sérgio Porto, foi O Homem que Tinha Memória, que foi eu acho, um dos espetáculos adultos, e depois a gente vai falar. Depois eu assisti outros, mas eu vou tentar seguir aqui uma ordem. E eu queria primeiro falar que os Tapetes Contadores de História, né, o Arley, que está fazendo 20 anos, ele também conta com outras pessoas que super queridíssimas, pessoas maravilhosas, que é a Rosana, a Andrea, o Edilson, o Cadu, né, e você. Então, eu não disse os sobrenomes porque eu tenho medo de me embananar, eu não sou bom com nomes. Então é isso, hoje a gente está com o Arley Goulart para falar um pouquinho sobre os tapetes e a contação de histórias. Tudo bem? Como é que está esse confinamento, querido? e então, tá todo mundo conseguindo me escutar direito? Ah, Peter Bixel. Roger. Em cima desse livro, foi o primeiro espetáculo que eu assisti vocês, né? Desse autor que escreveu, né? O Homem que tinha. Na verdade, ele escreveu, o livro é O Homem que Não Queria Saber Mais Nada e Outras Histórias, né? E então, é um prazer enorme. Eu tô aqui tá tendo uma dificuldade de escutar eu não sei se é aqui, se é aí. Tá todo mundo me escutando direitinho? Que eu vou falar um pouquinho sobre a Eu te trajetória, escuto. 22 anos dos tapetes. Tá escutando? Acho que Eu o te povo pode também ir ajudando aí. Eu te escuto bem. Parece que tem um delay, uma demorinha, mas eu te escuto bem. Então, é, eu vou falar um pouco como começou, né? E de que forma que a gente meio que se tornou, dar uma ideia para as pessoas. Acho que algumas pessoas até que estão aqui, elas, elas têm alguma ideia dessa nossa trajetória. Tem 22 anos que eu e meu grupo, a gente conta histórias. A gente vive de contar histórias, né? Eu não tinha ideia, quando eu fui estudar teatro na universidade, na Unirio, de que, é, de que eu seria contador de histórias, né? Até então, vamos colocar em 1995, de que era uma profissão improvável, né? E na universidade a gente teve contato, somos 5 pessoas,
pouco na filosofia, na linha teatral do Grotowski, que é uma linha teatral, né, de canto. E a mãe dele, há mais de 25 anos, ela criou um projeto de costurar tapetes para poder contar histórias. Ela costurou primeiramente para o neto, depois ela contou histórias para a escola do neto, depois contou histórias para o bairro do neto, e se transformou hoje, que se chama Racon Tapi, né? Em 98 a gente conheceu o material que ele e a mãe dele costura. E a gente ficou encantado. Encantado a ponto de a gente começar a contar histórias com... Né, ele se tornou, na época, o nosso diretor por 3 anos, nosso orientador. E praticamente por 3 anos, todo o dinheiro que a gente ganhava era para trazê-lo da França e fazer um pouco mais de treinamento conosco. Depois disso, eu tive uma vontade muito grande de ouvido, foi a Maria Clara Cavalcante, um beijo. Eu não acho que a Maria Clara está vendo, mas ela é uma das maiores contadoras de histórias desse país. E quando você começar a costurar, você vai mudar um pouco o teu trabalho. E realmente mudou profundamente. A minha formação ela é em teatro e também muito em música. Oi, agora. Oi, tá me escutando? Pronto, meu 3G. Ah, então tá. Oba! Agora todo mundo se escuta, então tá ótimo. Queridão, mas é assim mesmo, é questões de internet. Aqui em Caxias está chovendo, amanhã a gente deve amanhecer com 4 graus, então talvez congela. Mas olha só. Liga, agora tô... ahn, Ai, limpei os ouvidos. Então vamos lá. A gente estava falando, você estava falando antes disso sobre, citando inclusive Drummond, alguns autores, e eu queria pegar por aí. Porque vocês têm um trabalho muito grande na área de pesquisa, né? Vocês têm um trabalho assim que eu acho de excelência na área de pesquisa, tanto da cultura popular, da cultura oral, mas também dos nossos autores brasileiros e até autores estrangeiros. E eu separei aqui para citar, para você falar um pouquinho, porque assim, então, na trajetória de vocês, tem contos populares, contos africanos, contos asiáticos, tem a Ana Maria Machado, o Ricardo Azevedo, o Manuel de Barros, o Carlos Drummond de Andrade, né? O Graciliano Ramos, a Silvia Ortoff, queridíssima, a Ruta Bauer. Queria que você falasse um pouquinho como é que é essa seleção, essa escolha, né? Quando vocês vão fazer um espetáculo, vocês vão contar uma história, que assim, é um trabalho, vocês são conhecedores da cultura e da literatura, né? Então, como é que funciona isso? Então, assim, como você falou, realmente é muita pesquisa, claro, muita indicação das pessoas também, escutar muito as pessoas. E eu acho que o contador de histórias, ele está o tempo todo com essa possibilidade dele, ou ele trabalha com conto de tradição oral, ou seja, que tem a ver com uma questão geográfica ou até religiosa, por exemplo, ele pode trabalhar com contos budistas, ele pode trabalhar com contos judaicos, ele pode trabalhar com contos, aí do ponto de vista geográfico, com contos africanos, com contos latino-americanos, com... né? Então, ou seja, os contos, As Mil e Uma Noites, né? A gente pode se basear em muitos contos, fábulas, de origens diversas, que faz parte desse nosso acervo, dessa nossa humanidade, né? Que vem através dos séculos, pela oralidade em si, sobretudo. Mas claro que a gente também pode encontrar muito desse material escrito, como recontos, né? A própria Ana Maria Machado mesmo tem muita coisa
de contos árabes, né? E outros autores também, o Ricardo Azevedo, com quem a gente, né, que a gente tem muito repertório dele, ou seja, um grande pesquisador de contos de tradição oral e Sim. recontistas, né? E, paralelamente, tem esse outro lugar que não tem tanto a ver com o reconto, que tem a ver mais com essa, com essa produção literária por si só. Vamos dizer assim, né? Em vez de você se basear num conto que já tem uma história, que tem uma estrutura, e você reconta aquela história, você cria, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, você cria, você inventa essa narrativa, né? E claro que você, a partir disso, você pode escolher um repertório que você atribua, que você encontre algum sentido de infância nele, ou juventude, né? Então, por exemplo, se a gente pega a Ana Maria Machado, a gente tem por exemplo, a coleção Cabe na Mala, que serve para criança Isso. bem pequena de alfabetização, que está brincando, que tem mais uma coisa do jogo de Né? isso, um jogo compromissado com a palavra, do que numa narrativa de início, meio e fim, em que já aparece um problema, né? Em que já tem uma questão, né? De como é que. Porque assim, a gente conta histórias para comungar problemas. É isso. Adorei isso. É. A nossa vida inteira é problema. A gente estava com um problema agora de como é que eu faço para resolver esse problema na internet. É isso. E vai ter um problema daqui seja na live. Mas vai ter, eu vou ter que lavar a louça, né? A gente está com um problemão da pandemia. Contar histórias é comungar problemas. E através desses problemas é que a gente mostra a nossa humanidade. Quando a gente pega um conto de tradição oral muito antigo, a gente ali tá diante de uma radiografia da cultura. Ou seja, nossos antepassados tiveram problemas e eles resolveram esses problemas dessa forma. A criança, quando ela escuta a gente, ela sabe que nós somos adultos e que a gente tem mais noção dos problemas do que ela. Porque isso é tornar-se adulto. Tornar-se adulto é tornar-se de alguma forma um pouco mais autônomo, de tal maneira que você resolva os problemas, né? E as histórias, elas funcionam muito nesse lugar. Quanto mais você lê, quanto mais você fabula os problemas, mais eles entram dentro do seu coração. Mais você experiencia emoções que têm a ver com aquele problema. Por exemplo, uma menininha muito pequena se perde. Pegou o caminho errado. Era para ir para lá e ela foi para cá. Isso para uma criança pequena é um problemão. Uhum. Que é diferente de se eu fui correspondido amorosamente ou não. Que também é pegar o caminho errado, né? E tem outro tipo de problema. Então, os problemas eles vão mudando de acordo com a nossa idade, né? O contador de histórias ele leva em conta, quando a gente fala muito de repertório, qual faixa etária, tem a ver com isso, né? Por mais claro que uma criança ela já possa se interessar por um problema que seja não tão do seu alcance, da sua, que revele tão fortemente os seus medos, né? Ela pode acompanhar, mas se né, a gente, por exemplo, vai contar histórias de matrimônios que não dão certo, ou problemas conjugais. Se a gente conta isso para pessoas acima de 20 anos, a gente começa a trocar umas figurinhas emocionais parecidas, que é diferente de se o bebê tigre se perdeu do seu papai. Bebê tigre se perdeu. Bebê tigre olhou para trás, cadê o papai dele? Pronto. Eu lembro uma vez que eu estava contando uma história e era uma cantiga tradicional inglesa, eu tinha feito a versão em português. E toda vez que acontecia um problema, que era um bichinho que sumia, a criança começava. E aí a mãe dela passava a mão no peito do filho e falava: calma, meu filho, calma.
E aí mais um bichinho sumia. Aí a criança. Ele fazia isso repetidamente, né? E no final, claro que os 5 bichinhos, eles voltavam para casa. Quando eles voltaram para casa, a criança. Então esse é um exemplo e foi bonito de ver de como que o pai, naquele momento, ele entendeu que era importante para o filho dele passar por uma experiência emocional sem passar ainda. Ou seja, Sim. a mamãe perdeu o filhote, cadê o filhote? Cadê o filhote? E a criança, ela tem medo de perder o pai, né? Tem medo de perder a mãe. A gente tem medo. Esse medo é humano. E ela tem medo. E é bonito de ver um pai que acompanha e que conforta no peito a criança, não julga, fala esse repertório não é apropriado para o meu filho, você está fazendo o meu filho sofrer. Uhum. Eu estou fazendo o seu filho se acostumar com problemas. Nossa, que ótimo isso. Bom, agora fica claro para todo mundo que é acompanha o Quindim, quando eu botei lá que eu sou fã, sou seu fã, fã do trabalho desse grupo, fica claro, tá aqui explícito, porque a gente é fã de vocês, porque é show de bola, é uma aula contando histórias, é uma vivência. Olha, a Catarina Sobral, lá de Portugal, uma das grandes ilustradoras desse mundo, aplaudindo o que você está falando, Eduardo. E eu queria pegar por aí que você está falando. Você está falando desse momento do encontro, desse momento em que também tem o adulto aí mediando essa história, e tem de vocês que estão muito próximo dessas crianças, dos próprios pais. Você relatou agora uma vivência, uma experiência que você passou. Como é que é agora, nesse momento de pandemia, estar longe do público? Pensar em contar histórias e narrar histórias longe do público, sem olhar no olho, porque eu tenho certeza que isso faz a diferença na hora da entonação, na hora da pausa, da respiração. Como é que é isso? Olha, é uma renovação. Eu estou tentando, de alguma forma, claro, ver isso como algum lado não, um bom lado positivo, né? Porque, claro, eu sou muito. Nós, do meu grupo todo, a gente gosta muito de criança. Não tem como você não trabalhar com criança e não gostar de criança. Aliás, isso já é uma dica para quem faz isso por outros motivos. Por favor, faça outra coisa, né? Acho que é isso, é gostar você E, gosta. e gostar bem naquele momento que ela tá chorando, que ela tá com o ranho escorrendo no nariz, que a gente vai lá e ajuda a limpar, né? Esse gostar, assim. E você gosta também até de tudo, né? Assim, eu lembro a última exposição que a gente fez do nosso acervo foi na Caixa Cultural de Salvador. E foi uma mãe com 2 crianças. E as 2 crianças estavam impossíveis. Elas corriam, elas gritavam, elas corriam, elas gritavam. E quando eu vejo criança assim, quando eu vejo criança em geral, eu sempre me pergunto o que está acontecendo. Eu gosto tanto de criança que eu me interesso pelo mundo interno dela. Eu fico assim, o que está acontecendo? Por que tanto grito? Por que chega lá e dá um chute na mãe? E eu, claro, né, fiz aquela coisa bem satélite, fiquei de longe, assim, tentando sentir o que estava acontecendo. E a mãe estava com o celular. A mãe estava numa exposição, que é uma exposição interativa, que os pais tiram seus sapatos, eles podem mexer nos nossos tapetes. O livro correspondente está do lado do tapete, ou seja, a mãe pode pegar o livro e ler a história correspondente para o filho mexer no tapete. A criança pode mexer no tapete, inventar uma história para a mãe e a mãe está no celular. E aí você sabe a resposta. É para gritar, é para gritar, é para tentar chamar atenção. E talvez a criança só chamou atenção, só sabe chamar atenção dessa forma, que é gritando, que é batendo, que é esperneando. Eu suponho que toda criança, como todos nós, só que a criança é mais verdadeira nesse sentido, ela quer amor. A gente quer ser amado, né? A gente quer ser querido, a gente quer afago, a gente quer atenção, às vezes até demais, por isso tem um limite. Mas a gente quer isso tudo. E a gente precisa ler os sinais, assim, precisa aprender a ler os sinais.
E aí eu cheguei perto da mãe e falei, mãe, acho que não, é quando eu cheguei próximo, a mãe virou e falou assim: Não, não, é porque eles são impossíveis mesmo, você me desculpa. Ela já fez assim. Aí eu falei assim: Não, mas eu acho que se você começar a ler ali a história para eles, eu acho que eles vão parar de brigar. Aí, e eles me olharam com ódio quando eu falei isso. Do tipo, quem é esse cara que está atrapalhando o nosso jogo insano? Que para eles É claro. era um jogo do Freud explica, né? Sei lá, é o nosso jogo. Cada família tem o seu jogo, tem o seu lado aí. Olha, não passou um tempo, eu vi as crianças com a nuca na perna da mãe. E nem foi do tipo como queríamos demonstrar. Eu não estou falando tão assim, nesse tom assim, do tipo, viu como eu sabia? Não, não é. Porque realmente para mim foi uma experiência. Eu não sabia o que fazer, né? Então, para responder para você em relação a isso, realmente assim, eu sinto falta bastante de trabalhar com criança próximo. Eu acho que se não houvesse criança nesse mundo, não haveria esperança. Eu acho que o que dá esperança, porque quando a gente se torna adulto, a gente começa a ver o mundo do ponto de vista, vamos colocar aí, político, o mundo como ele é. Então, ou seja, a quantidade de gente tentando enganar umas às outras, a quantidade de gente tentando passar a perna umas nas outras, a quantidade de gente tentando matar a poesia, a quantidade de gente tentando enriquecer às custas dos outros, explorando os outros, o desmatamento. A gente realmente é uma avalanche de. Se você não faz parte e você não é cúmplice disso, dessa forma, é uma avalanche muito triste. Para mim, né? Tem sido menos. Mas uma das coisas que me segura muito é a criança. E eu vejo que em algumas famílias, muitas das famílias também, né? A criança, ela traz, como o Manuel de Barros coloca maravilhosamente, ela traz um interesse pelas coisas pequenas, pelas coisas ínfimas, pelas coisas desimportantes, e que tem a ver com uma certa gratidão, no mínimo, por estar nesse planeta. Que parece uma coisa até esotérica falar desse jeito, mas não é. Estamos vivos, né? Agora, com essa situação toda do coronavírus, é que a gente vê o quanto que corromper a nossa liberdade é triste. A gente não pode É. correr no parque, né? A gente não pode mais. E então eu sinto isso que eu sinto falta bastante. Mas acho que depois dessa história toda, eu vejo um aprendizado, a gente vai saber se comunicar com as crianças por muitos outros meios, inclusive esse aqui, que a gente está se comunicando. Por exemplo, há muito tempo atrás, de repente, a gente poderia fazer uma mesa, eu e você, eu em Caxias do Sul. Isso. E eu estou fazendo projetos com pessoas de outros lugares que elas que eu falo assim, eu nunca vou fazer um projeto com essa pessoa porque, por exemplo, a Luciene Souza, que eu amo, lá de Feira de Santana. Eu fui lá conhecer o Observatório de Contadores de Histórias dela, que trabalha também com crianças contadoras, e fiquei encantado, né? Mas um projeto presencial com ela, a gente já sente que é meio que impossível. Eu volto para o Rio de Janeiro, vou lá ver quais são as políticas públicas da minha cidade, né? E no máximo eu viajo. E olha que eu tenho esse privilégio, né? E também muito desse empenho para poder viajar. Mas a internet, por exemplo, está fazendo o nosso encontro agora. Eu tenho feito outros projetos com pessoas distantes. Você mesmo citou que uma pessoa está aqui de Portugal aqui presente. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai. Eu acho que é um desdobrar, né? Um desdobrar relações. Eu queria então só que você contasse um pouquinho para a gente, que eu sei que você faz parte, tem um panorama, né? Dentro dessa perspectiva, e depois eu quero que você mostre uma surpresa que você preparou, porque o meu medo é que daqui a pouco não tenha tempo para algumas surpresas maravilhosas que eu sei que você preparou para hoje.
eu queria que você falasse um pouquinho justamente, né, desse momento, já que você falou em políticas públicas, a gente está falando dessa pandemia que tirou os artistas do seu palco, tirou o artista do seu habitat natural, do seu local de trabalho, né? E a gente tem muitos contadores de histórias, porque isso a gente sabe, né? O contador é aquela coisa que a gente até diz, passa de geração para geração, os contadores, né? A gente tem na ideia, assim, aqueles antigos contadores de histórias, senhores, senhoras, e tem muita gente de idade, né, com idade mais avançada, que são grandes contadores de histórias e que agora estão num momento de risco. Como é que está isso? Como é que estão esses projetos? Tem alguma coisa para essas pessoas? Como é que está o trabalho do contador de história? Eu tenho me comunicado bastante, né, com todos os contadores de histórias do país e tal, e realmente porque praticamente a nossa parte, que é da aglomeração desenfreada e gostosa, que a gente está junto com as crianças e contando Sim. as visitas de escola e tal, foi praticamente um dos primeiros, uma das primeiras fatos que fizeram com que isso fosse cancelado, foi tudo cancelado, né? E particularmente as pessoas mais idosas têm um pouco a gente tem um pouco e até informações concretas disso dessa ideia do grupo de risco, né? Os idosos como grupo de risco desse coronavírus. Então, as pessoas elas estão pouco a pouco se adaptando a esses novos meios, né? Mas existe às vezes muita dificuldade. Quem trabalhava de uma forma presencial tem às vezes muita dificuldade de como é que eu coloco o celular aqui na minha frente, onde é que ele se apoia, essa luz daqui, e o que eu visto aqui embaixo, será que vão ver se eu estou com meia furada ou não? E, e essa ideia da live. Uma camisa tão bonita de insetos. Então, realmente é um pouco isso é quase como se a pessoa começasse um novo emprego do nada, uma nova profissão Uhum. do nada, do nada. Né? Por outro lado, e por sorte, as pessoas podem pegar o celular, os celulares eles têm boa resolução, você vai e manda ver, né? Manda ver, conta uma história. Então as pessoas estão experimentando, estão testando. Tem contadores de histórias que eles que eles preferem não se mostrar a sua imagem, né, física, e eles estão trabalhando com audiobook, né? Outros contadores de histórias, eu, por exemplo, comecei um projeto que tem a ver com as plataformas de videoconferência, o Zoom, por exemplo, né, o Meet. Então, contadores de histórias estão pesquisando essas plataformas de videoconferência e de que forma a gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, das estruturas dos contos de tradição oral com essas plataformas de videoconferência. Uhum. Está virando teatro contemporâneo isso. É verdade. Nossa, que bom isso. E a gente tem ajudado bastante essas pessoas, né? Eu tenho falado com alguns contadores de histórias por aí e a gente se ajuda muito. Ajuda, a gente abre o Zoom para a pessoa, é só você clica aqui, tem uma setinha do lado, vai lá, não sei o que, a gente tem conversado para poder ajudar e tem sido bastante importante. E um projeto que a gente já está em andamento, né? O que acontece? A gente, com essa história do coronavírus, ficou muito essa questão ética, um pouco absurda, a meu ver, ou a gente, né, o país não pode parar, ou a gente prioriza a economia, como se não fossem pessoas que estivessem produzindo para si mesmas, né? Ou a gente para, né? Ou a gente faz o confinamento e que a gente pode preservar principalmente essas pessoas de risco. E claro que geralmente quando as pessoas falam esse tipo de coisa, eu já ouvi muitas vezes falar, não, é muito melhor a gente priorizar a, a economia. E as pessoas de idade, se elas falecerem, bom, isso já faz parte, assim como até minimizando mesmo a existência dessas pessoas.
eu particularmente, eu fico até bastante triste, né? Porque eu tenho compaixão. Então, eu fico triste. Eu não gostaria, se eu fosse de muito mais idade, de que as pessoas pensassem, bom, tomara que tudo bem se ele morrer, não, para mim pouco importa, né? Ele não é mais produtivo. Então, por isso, a gente foi e a gente criou um projeto que é Eu Conto Histórias Como a Minha Avó, Ah, que é baseado num filme lindíssimo, um conto sufi, que está no livro da Juliana Franklin e da Anna Gibson, que é uma palavra, uma história, uma história, uma história. E a partir disso, a gente pensou de que forma que a gente pode se associar com outros contadores de histórias mais idosos, né, do que a gente, é, mais idosos do que a gente, e que a gente pudesse falar dessa importância do papel da velhice para nossa humanidade. Tem muitos contos que falam da importância do velho, né? Porque o conto de tradição oral não fala terceira idade, fala era uma vez um velho, isso. muito velho, 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 velho. E Quanto mais velho, melhor. mais velho melhor, 300 anos que ele tinha. E a importância disso, né? A gente resgatar eu acho que um contador de histórias, não tem como ele ser contador de histórias sem escutar os velhos. Eu já dei uma vez oficina pelo Sesc, e era assim, você dá oficina de contação de histórias para a terceira idade? E eu, ai, me parecia, o que você vai falar? Porque para mim não é só uma coisa de eu fornecer técnicas. Tem a ver com as pessoas, tem a ver com a memória dessas pessoas. Então, beleza, vamos nessa. Mas é muito curioso de como você aprende muito mais do que você ensina, né? Porque, claro, que você vai conduzindo as dinâmicas, você vai conduzindo os interesses para uma questão até de aprendizado, de didática, de uso, mas ao mesmo tempo essas pessoas têm uma memória diante da vida, diante dos problemas, que é muito maior do que o meu. Assim como eu gosto da autoridade que a idade me deu diante das crianças, que é uma autoridade humana, da minha humanidade, da minha vida, eu acho que eu tenho que ter, né, diante dessas outras pessoas. E é isso. É perfeito isso. Você vai falando e vai vindo várias coisas. É bom. É um contador de histórias, é óbvio que vai vindo, né, várias imagens na nossa cabeça. Mas me veio essa questão do acumular, né, da memória. A memória tem essa função de acumular. E quando a gente fala do complexo de Peter Pan, é isso, porque o Peter Pan ele sempre vai ser criança porque ele não consegue acumular, ele não consegue ter memória, ele não tem memória. Então, por isso que ele retorna todas as noites para ouvir a história da Wendy. Então, assim, crescer é acumular história, né? É acumular memórias. Então, e naturalmente nos torna, de alguma maneira, contadores, pelo menos, da nossa história, né? Warley, fala um pouquinho da mala e mostra um pouquinho para gente, porque eu tenho medo que daqui a pouco a gente fique falando e o tempo acabe. Zé. Não, eu vou. Mostra essa mala. Então, o que acontece, né? A gente começou a contar histórias com tapetes e de tanto a gente viajar, cada cidade que a gente ia, a pessoa fala assim: eu não conto história com tapete, mas eu conto com isso. Eu conto com isso. Eu conto com isso. Eu conto com isso, né? Então a gente ficou com muita vontade de que essa ideia do suporte plástico para a narrativa pudesse explodir. Uhum. A sessão que a gente fez em 2004, que se chama Cabe na Mala, a gente pegou histórias, principalmente de Ana Maria Machado e uma da Jutta Bauer, que é uma alemã, e a gente Duas Hans Christian Andersen, inclusive. Duas Hans Christian Andersen. grandes. Hans Christian, é. Conta a Rainha das Cores, né, com uma caixa de luz, e é um tecido branco costurado em preto e os tecidos vão passando por cima. E eu vou mostrar para vocês agora. Essa mala, tá dando para ver direitinho a mala? Ah, tá sim. Essa mala era da minha avó e
ela dizia que aqui dentro ela trazia bananada. Então, eu sempre reagia como? Assim, ó. Hum, 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 hum. A vaca vai à vila. O cavalo vai à vila. A vaca leva uma mala de lona. E o cavalo leva uma maleta de pano. A mala de lona leva. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? É o tatu. A mala de lona leva o tatu. E a maleta de pano? A maleta de pano leva. Que bicho é esse? Que bicho é esse? A cutia, a maleta de pano leva. Entra? Ah, entra. Leva a cutia. Na vila, a vaca vê tudo. Ela vê a batata, ela vê a vela, ela vê a bola e ela vê a panela. Mas nada cabe na mala, porque a mala leva o tatu. E o cavalo? O cavalo ele vê a vila toda. Ele vê o pote e ele vê o caneco, ele vê o bolo e vê o boneco. Muito bom. Na maleta, porque a maleta leva a cutia. Sai, Tatu. Sai. Sai daqui. Sai. Deixa eu ver isso aqui. Vou pra cá. A batata cabe na mala? Cabe? Cabe. A vela cabe? Cabe. A bola cabe? Oba! Ih, mas e agora? Olha o problema. Não falei que sempre tem problema? A panela ou o tatu? Ixi. O tatu. Não dá pra botar o tatu nela? Ai, que vergonha. Ó, os dois. Aqui no sul eles comem tatu, eu não. Os dois, Coube? porque o tatu cabe na panela. Mas não com água fervendo, né? Não, só cabe só. Só Ai, Deus. sai, tira, sai. Ó, o caneco cabe, tá? O boneco cabe na mala, Cabe. cabe. É bonitinho quando a criança tá aprendendo a falar e ela fala cabe, cabe, cabe. O bolo cabe. Ai, Cabe. tô tentando ver. E agora? Outro problema. O pote ou a cutia? A cutia dentro do pote. Ela tá gordinha, mas eu acho que cabe. Vamos lá. Da quarentena, né? Tá comendo demais. Cabe. Ah. A vaca vai à mata e ela leva tudo na sua mala de lona, até a panela, e a panela leva o tatu. O cavalo vai à mata e ele leva tudo na sua maleta de pano, até o pote, e o pote leva a cutia. E essa história, sempre assim. Ah, que lindo! Parabéns, obrigado, querido. Mas a gente ainda não acabou. É que eu disse assim, eu não posso deixar, porque eu sou o rei de que perde o tempo do Instagram, e quando vê o Instagram avisa assim, tem 30 segundos, tem que se despedir, Quanto tempo? né? Não, a gente ainda tem
A gente tem mais 13 minutos. É bem pouco, mas ainda tem. E eu queria que você falasse, dentro desse projeto que você fez, tem um livro que é do Sérgio Caparelli, que se chama Histórias do Congo. Não, o Congo Vem Aí, né? Isso, o Congo vem aí. Isso, que é publicado pela Editora Global e que você fez as ilustrações. Eu queria pegar por aí para a gente falar, porque na verdade vocês trabalham muito com essa questão visual. Uhum. Sempre o trabalho de vocês, quando vocês fazem no teatro, nos locais, às vezes tem exposições, né? Vocês sempre trazem os cenários, as crianças mexem nos adereços, nos objetos, Uhum. vocês constroem, se eu não me engano, foi o do Drummond, que foi uma colcha enorme, que era uma caverna. Eu assisti aquele que tem um nome bem difícil, é Chilinche, como é que é? Steam Shilling. Isso, que eram 5 salas, Isso. também, todo, a gente também, assim, não é? Eram 5 salas, eram 5 espaços, É, e a gente, então tinha uma experiência sensorial, tinha. né? Sempre tem uma experiência sensorial muito grande o trabalho de vocês. Que você, falando nessa história do Aí Vem o Congo, do Sérgio Caparelli, que você ilustrou e que transformou, que você mostrasse um pouco também desse trabalho como artista visual, que você tem e o grupo tem. Então, a gente ficou sempre com essa ideia de que a gente pode explorar todas as possibilidades, né? Acho que ser artista é ser livre. É ter um gostinho do que a gente não pode ser nunca mesmo, que é livre. E a gente pesquisou muitas coisas. Por incrível que pareça, o contador de histórias, ele nunca tinha entrado, por exemplo, numa galeria de arte, né? A não ser, claro, como muitas das vezes como um arte educador que está colaborando e contando histórias de um determinado artista visual que está expondo o seu quadro. Mas ele nunca entrou como o próprio artista, né? Então a gente começou, de tanto a gente criar o nosso acervo, costurar, a gente começou, principalmente pelas caixas culturais, a fazer circulações de, às vezes, 2 meses em cada cidade. E a gente inventou essa ideia dessa exposição interativa, né? Então, ou seja, o nosso acervo fica disponível para o manuseio das pessoas, o manuseio e o contato com as obras, tanto com o livro quanto com as obras, é também uma ação educativa, no sentido de que, por exemplo, muitas das vezes as crianças elas já vão em cima das coisas achando que interagir é destruir, né? E é normal, e muitos dos pais eles estimulam isso, porque o pai não Uhum, cuidar. Quem ensina uma criança a cuidar das coisas é o pai. verdade. Então, a gente deixava o nosso material exposto e era um trabalho, assim, tanto dos monitores como da gente, constante. E a gente eu sempre falo que hoje em dia a gente educa mais os pais do que os filhos. E a gente justamente falava, por exemplo, não, cuidado para não puxar, porque se você puxar vai rasgar e outra criança não vai poder brincar. Então, ela começava a saber, e a gente falava a mesma coisa com o livro, porque o livro estava ali do lado. Claro, se ela for muito bebezinha, bebê, ele não sabe a diferença entre uma folha da árvore e a folha do livro. Não tem ainda os movimentos finos, não sabe a força que tem na mão, então aí acaba, né? Acho que deu uma congelada. Warley, oi, oi. Deu uma congelada. Voltou. O que acontece? Quando eu era criança, no interior, as mães, elas chamam os seus filhos com um outro nome, que é impossível, né? A minha mãe me chamava de impossível e eu vou te... Né? Ó. Era Ai, que domingo, lindo, a minha mãe colocando roupa no varal. O vestido dela, o que ela mais que gostava, lindo. o rosa, e saí correndo. Eu levei o vestido para casa e peguei uma tesoura. Ai, meu Deus. E eu cortei o vestido da minha mãe. Mas era para fazer uma
pipa, mas você sabe que as pipas elas não são feitas de pano, elas são feitas de papel, então não deu certo. A pipa levantou, caiu, quebrou. E o vestido dela cortado, ela falou: você é impossível. E aí eu ganhei esse apelido Impossível. Essa é uma das pranchas. Como eu falei para você, eu nasci no interior. Aqui o interior como é. Era uma ladeira, um monte de casa Gente, para cima, um monte de casa para baixo. E aqui no meio da ladeira, a minha casa. Eu e minha mãe. E a gente querendo ver de onde é que o Congo, a Congada de São Benedito, de onde é que eles viriam. E eles chegaram. E quando eles chegaram, olha que bonito. ah, A minha mãe, ó, já tinha 4 vezes. Meu pai, olha lá, com uma garrafa de cachaça dando um gole para os mais velhos. E todo mundo cantando. É conga, é congada, bate marimba tambor, vou pegar minha espada, eu também sou lutador. Sou do litoral do norte, todo mundo cantando. Sou filho de pescador, batizado pela morte de todo mundo. E claro que eu falei para eles que eles tinham que entrar na minha casa porque minha irmã estava dodói, Gabriela estava doente. E a gente sabe que São Benedito cura, né? Então, eu falei para minha irmã para beijar a bandeira de São Benedito. Ó, que lindo. essa é minha irmã Gabriela. Sim, que E fofo. claro que no final da história, ó, todo mundo feliz lá dentro de casa. Maravilha. E aí, essas são algumas pranchas que eu e o Cadu, a gente costurou, né, para o livro do Sérgio Caparelli, O Congo Vem Aí, né? E assim, a gente fez muitos projetos. Um dos projetos que eu acho que é bastante relevância da gente mostrar também para vocês, Volney, é o projeto que a Rossana do meu grupo, que é peruana, né? O meu grupo é formado por 3 brasileiros, 2 peruanos, e que ela fundou lá no Peru, que se chama Manos que Cuentam, e que ganhou até a Câmara do Livro, né? Vou mostrar um livro para você. Mostra. Nossa, eu sou fã da Rossana também. Bom, o grupo todo é maravilhoso. Olha isso. Né? Livro Criou todo os livros de pano a partir de contos costurado. peruanos, andinos, né? Os bonecos são móveis e a gente vai recontando essas histórias, né? E ele é feito de uma técnica tradicional andina que Gente, é incrível o trabalho desse grupo. É incrível mesmo. Quando o Instituto pensou em falar em contação e narração de histórias, é óbvio, não tem como não convidar vocês, não tem como não convidar os tapetes contadores de histórias pela, pela trajetória, pela pesquisa, pelos artistas que compõem, pela forma como vocês veem a arte de uma pronto. maneira sem fronteiras, né? Pronto. E isso é muito bacana, assim, as diferentes linguagens, né? Isso tem muito daquela história realmente contada ao pé do ouvido, daquela história do avô e da avó. Você foi falando, Arley, e veio muitas coisas na minha cabeça, sabe? Veio os momentos que a minha mãe costurava e contava histórias também, passava a madrugada costurando, e eu ali acompanhando ela, e ela me dando tecidos coloridos para fazer colchas coloridas, tapetes coloridos. E eu acho que essas costuras, essas vivências, e vocês conseguem fazer a costura não só no tecido, como a costura das culturas, a costura das linguagens, né? E isso realmente
diminui a diferença entre as culturas, diminui a diferença entre as pessoas, isso aproxima, sabe? É ir ali, com ponto a ponto, assim, sabe? É muito bonito o trabalho de vocês, eu me emociono porque é muito bonito mesmo. Sou eternamente grato por vocês existirem, e você tem 20 segundos para dar